Começo das trevas morais. O quarto mandamento. A cada gesto de desrespeito da Igreja Católica aos mandamentos de Deus, Satanás sorria diante do trono do Altíssimo. Os consecutivos ataques ao segundo mandamento abriram as portas para a idolatria. Porém, nada se comparou aos ataques ao quarto mandamento. Mas por que era tão importante quebrar o quarto mandamento? O quarto artigo da lei de Deus é o único que possui o selo real do Criador, pois, segundo está escrito em Êxodo 20, Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Como os bons juristas e historiadores sabem, todo selo real possui três características: o nome do rei, o cargo e o seu território. Qual é o nome do rei inscrito no quarto mandamento da lei de Deus? A resposta é simples: o Senhor teu Deus. Esse é o nome do soberano, o próprio Deus. Qual é então o cargo desse soberano? O cargo é o Criador, porque ele fez. O uso do verbo fazer define o cargo desse rei, pois ele é aquele que faz, e logicamente todo aquele que faz é o Criador. No caso, Deus, o soberano, é também o Criador. E qual é o território desse Criador? A resposta é simples: os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Isso significa que o território de Deus representa a soma de tudo que existe. Estão aí os três elementos do selo de Deus inscritos no quarto mandamento. A profecia inscrita em Daniel, capítulo 7, versículo 25, nos adverte que um rei, diferente de todos os outros, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Em 1582, o Papa Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano, que substituiu o calendário juliano, implantado pelo imperador Júlio César. Quanto à lei, a Igreja de Roma eliminou o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe o culto de imagens. Eliminou também o quarto mandamento, que estabelece o sábado como dia de guarda, e dividiu o 10º mandamento em dois, a fim de conservar o número total de mandamentos. A fim de proporcionar aos pagãos convertidos uma fácil aceitação do cristianismo, os ídolos eram adorados livremente nas igrejas e praças públicas. Essa mudança na lei de Deus foi um gesto de rebeldia da autoridade papal contra a autoridade celestial. Ao mesmo tempo que marginalizou a guarda do sábado, a Igreja Católica introduziu a contrafação do sábado, ou o falso sábado, que nada mais é do que o domingo. O sábado foi o único dia que Deus abençoou e santificou, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Isso prova que a santificação do sábado foi instituída para toda a humanidade, e não somente para o povo judeu. A escolha do domingo como dia de guarda não foi aleatória, pois esse dia tinha um significado especial para os povos pagãos. Nesse dia, todo o Império Romano homenageava o Deus Sol, e por isso o domingo era chamado de o Venerável Dia do Sol. No princípio do cristianismo, os adoradores do Deus Sol eram grandes rivais dos cristãos, mas com o decreto dominical instituído pelo imperador Constantino, os ânimos foram mudando. Por todo o império, festividades eram patrocinadas pelo Estado, fazendo do domingo uma festividade prazerosa. Comia-se de tudo, danças e celebrações eram regadas a vinho e animavam os cidadãos do império. Ao mesmo tempo, o sábado era visto como uma festa exclusivamente judaica. A Igreja Católica nascente apoiou a marginalização do sábado, a fim de fazer oposição ao judaísmo. O sábado, que foi um mandamento estabelecido para toda criatura humana como um memorial da criação, passou a ser considerado como uma lei mosaica, exclusiva dos israelitas. Nos primeiros anos do cristianismo, os judeus se aliaram aos povos romanos na perseguição aos fiéis seguidores de Cristo. Como consequência, nasceu entre alguns cristãos um profundo ressentimento contra os israelitas.
Com a rápida ascensão dos católicos ao poder, nasceu um profundo revanchismo que só fez crescer com o passar dos séculos. Nesse sentido, a união entre o poder político e o poder religioso fizeram da Igreja Católica uma instituição cruel e genocida. Com as cruzadas, os papas ordenaram a invasão dos territórios que faziam parte da nação israelita, submetendo os povos turcos que ocupavam essa região. As guerras pela chamada Terra Santa foram capítulos sangrentos da história, patrocinados pelos papas de Roma. O revanchismo contra os povos judeus aconteceu sobretudo com as Inquisições, quando um número incontável de judeus foram perseguidos e marginalizados em nome da fé católica. Nesse sentido, os israelitas compartilharam da mesma sorte dos santos cristãos que se mantinham fiéis aos mandamentos de Deus. Com o afastamento forçado dos fiéis da leitura das Escrituras, as perseguições tomaram proporções inimagináveis. Sem acesso ao conhecimento, os povos dominados pela Igreja de Roma passaram a perseguir cegamente todos aqueles que a Igreja Católica apontava como inimigos da fé cristã. Vale lembrar que Jesus era judeu, assim como todos os apóstolos. Se os cristãos daquela época tivessem acesso às Escrituras, dificilmente aceitariam perseguir o povo escolhido por Deus para receber os mandamentos. Com a veneração ao dia do sol, Constantino conseguia satisfazer aos interesses dos súditos pagãos e era ao mesmo tempo honrado pelos cristãos católicos. Essa política favorecia a conciliação entre os interesses do paganismo e do catolicismo. O Sol passou então a representar a unidade do Império, constituído sob dois credos distintos. Com o passar do tempo, o símbolo solar se incorporou gradualmente nas cerimônias, vestimentas, ídolos e amuletos da Igreja Católica. O ostensório, também chamado de custódia, representa o símbolo máximo dessa união entre o paganismo e o catolicismo. Esse objeto, normalmente dourado, é também encontrado na cor prateada. Uma das características do ostensório são os raios que partem de um centro circular à semelhança do Sol. Idolatrado como um objeto sagrado, a sua presença no culto representa o próprio Cristo. Este objeto carrega a chamada hóstia consagrada, que é para os católicos o próprio corpo de Jesus. Se esse objeto fosse apresentado a um adorador do Deus Sol, certamente seria igualmente reverenciado e adorado. A palavra hóstia significa vítima, pois faz referência ao sacrifício do Cordeiro segundo a Igreja Católica, através do suposto milagre da transubstanciação. Essa hóstia feita de pão se transforma no corpo do Cristo, assim como o vinho se transforma no seu sangue. Esse ritual, chamado de Eucaristia, continua no tempo o oferecimento que Deus fez ao entregar o seu Filho no Calvário. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus na cruz é repetido de forma ininterrupta a cada missa ao fio dos séculos, em todas as igrejas católicas. Na Eucaristia, o sacerdote assume o lugar do próprio Deus, colocando no altar da missa a oferenda, que é Jesus, através do pão e do vinho, que representa a carne e o sangue do Cordeiro. A Eucaristia é, assim, a renovação do sacrifício da cruz. A palavra de Deus revela em Hebreus capítulo 10, versículo 10, que pelo cumprimento dessa vontade, isto é, da vontade de Deus, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Como está escrito, Jesus foi o Cordeiro que foi oferecido em um único sacrifício, não havendo assim necessidade de nenhum outro. No versículo 14, lemos que, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O mesmo é encontrado em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, onde é dito que
Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Como podemos constatar, o ritual da Eucaristia está na contramão das Escrituras Sagradas. Qual é a necessidade de um sacrifício contínuo? Por acaso o sacrifício feito pelo nosso Deus não foi suficiente? O ritual da Eucaristia não deixa dúvidas que se trata de uma contrafação do verdadeiro sacrifício que só Deus poderia fazer, pois está escrito em João capítulo 3, versículo 16 ao 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Sendo assim, a Eucaristia é um falso sacrifício que evidencia um espírito de usurpação. Não é novidade que todo aquele que cede às tentações de Satanás, cedo ou tarde, acaba praticando os mesmos atos. Mas a Bíblia nos adverte de maneira clara no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, quando diz: Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, isto é, o dia da segunda volta de Jesus, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A palavra apostasia significa renúncia ou afastamento dos princípios evangélicos inscritos no único livro inspirado por Deus, a Bíblia Sagrada. Mesmo com a reforma protestante, a desobediência ao quarto mandamento permaneceu viva, já que Lutero, no final da sua vida, passou a nutrir um profundo ódio contra os judeus. O antissemitismo luterano surgiu após os judeus se recusarem a fazer parte da reforma religiosa liderada por Lutero. Como consequência, o Santo Sábado continuou a ser associado ao judaísmo no meio reformador. Sendo assim, todas as igrejas cristãs criadas pelos seguidores de Lutero mantiveram o domingo como dia de guarda. O antissemitismo luterano perpetuou a desobediência aos mandamentos de Deus. A fidelidade de Lutero à tradição católica constitui hoje o elo de união entre as igrejas protestantes apostatadas e a Igreja Católica. Unidas sob a guarda do domingo, continuam em rebelião à lei de Deus, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 10. É importante destacar que a obediência a Deus não é condição para a salvação, mas como Jesus pregou, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Não se enganem, irmãos e irmãs, com os falsos profetas ou falsos pastores que conduzem o rebanho para o abismo. Pois está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 2 ao 3. Assim saberemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os que estão salvos sentem prazer em obedecer, já que o relacionamento com Deus é baseado na verdade e no respeito à sua lei. Fazem isso por amor, pois a lei já foi inscrita no coração deles e compreendem o seu valor para a liberdade e felicidade da criatura humana, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos, como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 13.